vereador Miquinha. Aqui o nosso bate-papo da manhã. Bom dia, vereador. Aliás, bom dia, ouvidor. Como é que está você? Tudo bem? Bom dia, Elcio. Bom dia a toda a equipe da Arara, todos os ouvintes, né, da Arara Azul. Agradecer nosso amigo Raimundo Cabeludo, né, toda a sua equipe, toda a sua coordenação. E agradecer mais uma vez estar aqui batendo esse papo contigo. É muito bom rever você, Miquinha. Agora numa empreitada nova, né? Algumas vezes vereador. 3 mandatos? Três, 3 mandatos de vereador. Agora assumindo um cargo dentro do governo que, como as redes sociais muitas vezes mostrou aí, um crítico ferrenho pelas Sim, situações que você defendia, sim, mas sim. hoje faz parte de um governo porque entende que é o momento de somar. Como é que você vê tudo isso, Miquinhas? Primeiro, me permite rapidamente, eu quero fazer um agradecimento, né? É muito importante quando a gente tem essa oportunidade que eu estou tendo agora de agradecer quase 2.500 votos que eu tive na eleição. Eu quero aproveitar aqui para usar os microfones da Arara e a grande audiência que a Arara tem. Agradecer toda essa população que me deram essa votação extraordinária, a maior votação que eu tive na história do município de Parauapé. Eu sou suplente de 3 vereadores. Quero dizer que sou muito feliz com a minha votação, fiquei muito feliz, né? Muito honroso para mim. E agradecer essas pessoas que abraçaram, que continuam ainda com a gente, né, com a esperança, que acreditou no nosso trabalho, mesmo com toda a dificuldade que nós tivemos nesse último mandato, que foi muitas dificuldades que nós tivemos, mas as pessoas que confiaram. Então, gratidão é a palavra e muito grato por isso. Eu também quero fazer um registro aqui, agradecer a direção do Partido dos Trabalhadores, tanto a executiva como o diretório municipal. Eu tive a felicidade de presidir o Partido dos Trabalhadores aqui em Parauapebas 6 anos. Né? Quando nós recebemos o partido, era uma dificuldade muito grande. Né? Nós deixamos o partido agora, deixamos a presidência com o mandatário, né? Com a cadeira na Câmara e o partido organizado. Então, quero agradecer os filiados do Partido dos Trabalhadores, os simpatizantes que acreditaram no nosso trabalho e que a gente também entregou aquilo que a gente acredita e que nós demos conta de entregar para o nosso partido, para os nossos filiados. Muito bem. Então vamos lá, essas considerações colocadas, como é que é esse novo momento dentro da atual gestão, Miquinhas? Primeiro, Elcio, muitas pessoas dizem, Miquinha, mas não é um pouco contraditório? As minhas convicções políticas não mudam, né? Nunca mudaram, né? E o prefeito sabe disso. Né? Eu tenho a minha defesa, que eu sempre fiz, né? E eu estou recebendo esse convite muito honroso da minha parte, né? Eu até, para mim, eu fico até imaginando, né, que seria qualquer outro prefeito não faria esse convite para mim. Desde janeiro o Aurélio me convida para mim fazer parte do governo e para mim é muito honroso, né, esse respeito, esse carinho, porque nós tivemos muitos embates pesados, que nem você sabe, ali na Câmara, né, eu defendendo aquilo que eu acredito, ele defendendo aquilo que ele acreditava, mas isso tudo é o momento da política, né, na época de eleições, enfim. E passou e nós temos conversado muito, né, nesses 9 meses de conversa. É 9 meses de conversa, não é entrando no governo de qualquer jeito. Eu não estou entrando no governo tomando a vaga de ninguém que ajudou a construir o governo, porque eu não ajudei a construir. Né? Pelo contrário, né, eu fiz campanha para um outro candidato, inclusive campanha dura a favor do outro candidato. E hoje eu estou aqui à disposição, né, para ajudar, né, os colegas, para intermediar o trabalho junto com os colegas vereadores, que no meu entendimento precisa de estar mais próximo do executivo. No meu entendimento, os movimentos sociais precisam estar mais próximo do executivo. E o prefeito pediu, o Aurélio pediu que eu pudesse estar ajudando ao governo para aproximar o comércio local, aproximar os empresários local, aproximar mais ainda a questão dos movimentos sociais, né, que há uma distância meio grande, e eu, como sempre, eu trabalhei nessa área, tenho esse conhecimento, né, uma coisa que eu também tenho um grande conhecimento, que é na área do esporte, né, para a gente não perder de vista, né, o que dá para ajeitar, e a facilidade também que nós vamos ter de captar recursos
né, do governo federal também para o município, e isso vai ajudar muito o município de Parauapebas. Eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz pelo convite, pela honradez, né, pela a tranquilidade que eu tive, as conversas que eu tive, né? Não estou entrando sem conversar, muitas conversas com muitas pessoas do governo, muita gente que está me abraçando, está me recebendo muito bem, e isso é muito importante. Esse era o meu medo, né? Porque como eu não ajudei e tal, como é que seria? Mas essa parceria tem muita gente boa que é secretário do governo, que eu tenho uma facilidade muito grande, né, com a maioria deles, e os outros nós vamos construir, porque a gente é feito disso, né, de construção. Mas, Elcio, o que mais, assim, eu acredito que o Aurélio tem me convidado para ir para o governo dele, porque ele viu o meu trabalho no legislativo, ele viu como é que a gente trabalha, ele viu como é que a gente respeita o dinheiro público, como é que a gente trabalha com a sociedade, a gente respeita as pessoas e que o nosso trabalho é voltado para as pessoas. Com tudo isso, eu tenho certeza que ele analisou com muito carinho, mesmo a gente com esses embates que a gente tinha na Câmara, mas nunca perdemos a coerência. Com todos aqueles embates, mas era o gabinete que mais o Aurélio entrava, era no nosso. Ele sempre foi muito bem recebido e acho que por isso também, não só por isso, mas pela nossa atitude. Quando eu perdo uma eleição, eu não bato em quem ganhou. Quem ganhou a eleição tem que governar, que foi aquele que o povo escolheu. Me lembro eu quando apoiei o Valmir, parte do Partido dos Trabalhadores apoiou o Darcy, 80% do partido, e eu apoiei o Valmir. Nós perdemos a eleição. Foi 4 anos, o Darcy não conversou comigo e ninguém do partido nunca me convidou para fazer parte do governo do Darcy. E eu nunca falei 1 milímetro mal do Darcy. E agora o Aurélio fez o contrário. Eu brigava tanto, né, com ele, no bom sentido, e ele está me dando uma oportunidade, e essa oportunidade eu vou honrar, não só o prefeito que está me dando a oportunidade, mas vou honrar o município de Parauapebas. Sei que para mim é uma coisa nova, né? Tá no executivo, eu sempre fui legislador, né? Sempre tive na legislatura, né? Coisas diferentes, mas a gente aprende muito rápido, porque a gente sabe entender que a coisa é compartilhada, né? A gente tem que pegar a ideia das pessoas que têm um conhecimento na área que a gente não tem, e nós vamos fazer tudo para ajudar cada vez mais esse município, e tenho certeza que as coisas vão dar certo, porque Parauapebas não pode voltar para trás. Parauapebas tem que avançar, e avançar melhor, com mais uns avanços que nós precisamos melhorar a nossa cidade. Muito bem. Miquinhas, você falou aí de uma série de situações que você pode estar somando. Você falou uma aproximação do comércio com o executivo, você falou uma aproximação da zona rural com o executivo, você falou uma aproximação da indústria, uma aproximação para até angariar recursos federais para o município. Essa experiência talvez você tenha tido ao longo do legislativo. Mas, enquanto ouvidor, qual que é o papel que você vai exercer lá? Porque você citou essas situações todas, dá a entender que você vai assumir um posto ali de articulação mesmo. Ou não é isso? Ou além da função servidor, você tem um papel estratégico dentro do governo? Sim, esse é passo a passo, né? Nós estamos assumindo hoje a ouvidoria, né? Há um encaminhamento para a partir do ano que vem, né? A gente está uma articulação, numa outra articulação mais avançada um pouco. Vai depender muito do nosso trabalho que nós vamos fazer, mas nós não vamos ficar simplesmente só na ouvidoria. A ouvidoria, claro que nós vamos tentar melhorar, parabenizar o menino da Big Loja que esteve lá, o Haroldo, né, que fez um grande trabalho, né? Eu sei que, mas também estou entrando lá no lugar do Haroldo. O Haroldo já é adjunto de uma outra secretaria, é o espaço que estava aberto, que fica muito bem claro, que eu não estou tomando espaço de ninguém, não quero isso, jamais eu quero isso para mim, nunca quis e jamais vou querer. E aí, assim, nessa função que nós vamos fazer, vamos tentar melhorar, né? E aí nós vamos escutar muito, né? Vocês sabem que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, o governo sabe disso. E nós vamos estar ouvindo aquilo que a gente acredita que é o melhor para o município, passando para a secretaria, passando para o executivo, para que a gente possa melhorar o nosso município. E aí nós estamos à disposição, né? A posse vai ser agora, 11 horas, daqui a pouco,
E aí nós vamos colocar à disposição para estar atendendo todas as demandas, e nós não vamos ficar parados só numa coisa. Tudo que for para ajudar o governo, para ajudar o município, né, nós estamos à disposição para estar em todas essas áreas. Desde o início do governo Aurélio Goiano, 1º de janeiro de 2025, vocês já vêm conversando nesse sentido? Ou diante dos momentos mais críticos desses primeiros 6, 8, 9 meses que nós temos, você também foi um orientador do prefeito? Como é que é a sua relação com o Aurélio, tirando a questão de embate que os senhores tinham? Que é só para a gente compreender. Sim. Como é que você está entrando nesse momento? Na verdade, orientador não, né? Mas assim, conversas, né? Muitas conversas nós tivemos, né? Nesses 8 meses aí, 7 meses, né? Nós tivemos muitas conversas, né? Sobre o município, né? E ele ia lá para casa e a gente conversava, às vezes 2 horas de conversa, né? E o Aurélio, ele tem uma coisa que ele tem me conquistado, é a vontade de fazer, de trabalhar. Eu não conhecia essa vontade dele, eu tinha muita crítica, né, sobre a pessoa do Aurélio, porque eu não conhecia esse lado, né, dele ter vontade de fazer as coisas, assim. Só que, assim, às vezes ele quer fazer, assim, muito rápido, de qualquer jeito e tal, e às vezes não é assim, né, a coisa pública, ela não é assim, não funciona dessa forma, né. Então, assim, mas eu vejo a vontade dele fazer as coisas, de entregar aquilo que ele prometeu em campanha, né? Algumas coisas, algumas promessas que às vezes o político promete que ele não tem noção como é que funcionam as coisas, né? E aí depois que você vê, que você assume o negócio, você vê que o negócio é totalmente diferente, e aí bate o desespero, o cara querendo entregar tudo aquilo, né, que prometeu em campanha. E eu tenho muito dito isso para o Aurélio e para os parceiros, que temos que entregar dentro dos 4 anos, né? Não, você não vai entregar tudo dentro do primeiro ano, dentro do segundo ano, dentro do terceiro ano, mas tem que ser passo a passo, tudo bem planejado, bem programado, porque hoje Paraupebas não é tudo aquilo, mas que, né, já foi um dia, né? Então a gente precisa ajustar daqui, ajustar dali e tal. Então, assim, nós estamos à disposição para ajudar daquilo que me couber, né? Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, até onde o governo vai me dar a liberdade para construir, até onde me der a liberdade para construir e a gente puder, a gente vai fazer isso com muito carinho e com muito respeito. Muito bem, pessoal que está ouvindo a gente, Miquinhas, que bom que você está aqui. A gente tem sempre a oportunidade de tirar dúvidas, né? E eu acho bom conversar com você no sentido de que o que a comunidade muitas vezes comenta, o que as redes sociais muitas vezes comentam, a gente tem a liberdade para colocar isso para Sim, você e você sim. faz os seus comentários. Como eu já ouvi Claro. muitas coisas, uma delas, talvez você tenha ouvido, Ah, que a tal prestação de conta do Darcy, né, que foi encabeçada por você sim, sim. nos últimos dias de campanha, já teria algo costurado com o Aurélio para que eventualmente você tivesse aqui essa oportunidade que você está tendo dentro do Não, governo. não. Entre muitas coisas que se ouve, ouve-se isso também. Queria que você comentasse. Essa aí é uma das mentiras piores, né, que algumas pessoas, infelizmente, Mas você chegou a que ouvir isso? disse da imprensa. Eu já vi isso em muitas redes, muitas notinhas e tal. A minha relação com o Aurélio, ela foi existir depois de janeiro. As contas do prefeito atual, ele sabe por que eu votei. Do ex-prefeito, no Do caso. ex-prefeito atual, não, desculpa. Ele sabe, a equipe dele sabe. Sabe por que eu fiz isso. Mas é baseado em questões técnicas ou questões políticas? Não, primeiro que tem um parecer do TCM totalmente torto. O parecer do Ministério Público favorável à não aprovação das contas. E a falta da palavra, né? O homem ele tem que ter palavra. Né? Então, comigo, se eu te der a palavra, não precisa assinar nenhum papel. Né? Então, para mim, o homem não precisa assinar papel. Então, assim, eu dou a minha palavra, eu cumpro a minha palavra e gosto de quem dê a palavra para mim também cumpre. Então, é uma coisa que já passou, mas não teve nada a ver com o Aurélio, né? O Aurélio um dia chegou a falar comigo se eu ia votar, eu falei, não, eu tenho umas coisas para resolver, quero resolver minhas coisas. Então, não consegui resolver nada e eu, no momento nenhum, deixei claro para ele que eu votaria, nada, mas pouco assunto, muita pouca conversa. Aí, assim, os caras colocam em mim, mas qual foi o vereador que não votou? Qual vereador que não votou? Não tem, um único foi o Zacarias que votou a favor das contas do Darcy. O único.
o único. Então, assim, porque eu tenho uma história, Elcio. Por isso que eu pego umas pancadinhas, porque eu tenho uma história. E muita gente não vai alcançar nunca a história que eu tenho. Sabe qual é a história que eu tenho? É de não roubar o dinheiro público. É de ter os mandatos ali, os mandatos que trabalham de um gabinete na porta da minha casa para atender a população que mais precisa. De dividir o meu salário com as pessoas. De fazer aquilo, e faço isso por amor. Né? Porque eu nasci num lugar que a gente vendia o almoço para comprar a janta. Né? A gente veio embora do Maranhão para Curionópolis, porque não aguentava a fome, de carro de boi, pedindo carona em pau de arara. Passamos muita fome em garimpo naquela Curionópolis, depois por sem terra, e depois eu consegui um pedaço de chão, passei por um plebiscito, e aí cheguei ao parlamento, então eu sou o cara mais de sorte na vida, não sei se sorte, felicidade, que Deus me abençoou. Já tive no parlamento por 2 vezes, perdi a eleição, já voltei, candidato a deputado federal muito bem votado, né, sem grana, e sempre ganhei eleição com pouco dinheiro. Né? Tenho facilidade de ganhar a eleição e facilidade de perder, porque nunca aprendi como é que se faz para ganhar a eleição da forma que a galera faz, mas cada um faz aquilo da forma que tem que fazer. Então, sou um cara realizado na política. Né? E sempre que nem eu falei aqui, eu tenho o meu lado, eu defendo as políticas que eu acredito e vou tentar contribuir e muito com o governo. Perfeito. Eu estou à disposição para contribuir com o Paraupebas precisa, não só de mim, precisa de nós, precisa de vocês, precisa de você, Elcio, precisa de todos nós, né? Porque se nós não juntar todo mundo, né, para melhorar essa cidade, a gente vai ter muitas dificuldades. A ideia é unir, né, vereador? Muito bem. Bom, a posse daqui a pouquinho, então, como ouvidor municipal? Por enquanto daqui a pouquinho, então, vou liberar o senhor. Quero agradecer a vinda e desejar boa sorte nessa empreitada. Ouvidor, estar sensível às muitas críticas, às Sim. muitas soluções também, muitas sugestões. Eu acho que o público hoje vai ter, como sempre teve, né, esse contato com a ouvidoria, agora com o senhor. A pessoa do Haroldo, que é parceiro da gente aqui enquanto comunicador há muito tempo, fez o seu trabalho, assim como também o ex-vereador Josemir também passou por lá, Josemir, né? a Britinha, né? A Nossa vereadora, passou por lá. A menina também, que foi nossa secretária da mulher, que foi nossa vereadora, também passou por lá. A Rayane também passou lá pela ouvidoria. Enfim, uma galera boa passou por lá, né? Quando a gente fala em ouvidoria, a gente sabe que vai vir muitas críticas e sugestões. O ouvido tem que aumentar um pouco. Exatamente. Por isso que a gente tem 2. Ouvir mais que falar, né? Vereador, verdade. Boa sorte lá para o senhor. Vereador, ouvidor, boa sorte lá para o senhor e conte com a gente aqui para ecoar as práticas lá da ouvidoria. Elcio, muito obrigado, né? Muito obrigado e a gratidão mesmo. A Arara sempre foi muito parceira, né? Sempre a gente, quando precisou de vir aqui, sempre as portas abertas, né? Raimundo Cabeludo sempre um grande parceiro, ser um grande parceiro, todo mundo trabalha aqui. E assim, eu espero que dê tudo certo, né? Estamos à disposição. E aí eu quero agradecer a população e que está confiando na gente, as pessoas que estão indo fazendo os comentários lá no Pebinha, né, parabenizando, muito obrigado a todos. Aqueles que estão criticando também, alguns fakes, né, que eles colocam lá também, não tem problema, né, nós estamos preparados para essas coisas. Mas dizer assim, que quem tem que ganhar é o município, né, não é a pessoa do Miquinha, mas sim o município. E quero dizer para o prefeito Aurélio que ele não vai se arrepender de nada, né, da oportunidade que ele está me dando, que me chamou para me fazer parte do governo dele, e eu vou honrar tanto ele como a população. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Vamos ver esse embate entre um bolsonarista ferrenho e um lulista ferrenho. Esquerda e direita. Vai ser bom, né? Vai ser bom, né? Continua defensor da política Lula, né? Continua, sim. E o Aurélio muito claro nesse quesito também. Isso aí a gente já acertou esses detalhes. Já parou essas arestas? Ele fica lá com o Bolsonaro e eu com o Lula, mas estamos tranquilos pelo município de Paraupebas. Obrigado, Miquinha. Agora, o ouvidor do município.